Alô, alô, turma do P2, tudo bem com vocês? Então, eu não sei se vocês se lembram, mas semana passada a Lívia, né, descrente como todos nós dessa loucura brasileira, disse que queria ir embora com a Passárgada de outrora. O nosso convidado, então, foi o Cristóvão Buarque. Ele imediatamente falou para ela, não, Lívia, a gente precisa ter saudade do futuro. Gente, eu vou por outro caminho, viu? Eu vou cometer ainda um canto da Marina Lima para mostrar que nem passado nem futuro. Quer ver? Aquele hino dela famoso. Mas os momentos felizes não estão escondidos nem no passado, nem no futuro. Então, sabe o que eu quero, gente? Eu quero viajar. Eu quero mergulhar ali naquela bela cidade de Salvador e atravessar o rio que nos separa de nossos vizinhos africanos, o Atlântico Sul. Bora nessa, Lívia? Bora, Caião. Mas, primeiramente, vamos apresentar a nossa convidada, né? Que é a exímia condutora que nos ajudará nessa travessia. Estamos aqui hoje com a embaixadora Irene Vida Gala. A embaixadora Irene é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com a tese O Pensamento Africano em Relações Internacionais, diplomata de carreira desde 86 e promovida a embaixadora em 2014, Irene serviu nas embaixadas do Brasil em Portugal, em Angola, na África do Sul, na delegação do Brasil junto à Organização das Nações Unidas em Nova York, na Itália, onde foi cônsul-geral adjunta, e em Gana, onde chefiou a embaixada brasileira. Sua ampla experiência na África incluiu atuação como representante do nosso país em missões do Conselho de Segurança das Nações Unidas, especialmente voltadas ao continente africano. Atualmente, a embaixadora Irene é subchefe do Escritório de Representação do Itamaraty, em São Paulo. Tudo bom, embaixadora? Oi, Lívia, Caio, tudo bem? Obrigada aqui por me trazer para conversar com vocês. Gosto muito da ideia de bater papo. Muito Vamos obrigado fazer aí nossas travessias, né? Vamos lá. Vamos lá. Embaixadora, eu acabei de ler o currículo brilhante da senhora, mas teve uma coisa que eu gostei muito também, que foi uma autodescrição que a senhora faz em uma rede social. Abre aspas. Diplomata, feminista, africanista e comprometida com a luta contra o racismo no Brasil e com a defesa institucional do Itamaraty. Embaixadora, de onde vem essa combatividade? Eu acho que vem de berço, né? Tem uma história que é uma... Isso é muito engraçado. Eu acho que a gente tem alguma coisa que vem no nosso sangue mesmo, né? Dizem que quando eu era garotinha, eu não gostava de bullying dos meninos, né? Porque tem essa coisa de... Hoje em dia chama bullying, né? Na minha época era só chateação mesmo. Eu não tinha problema. Eu tinha uma mochila que eu ia para a escola. Minha mãe conta que eu levava um pau dentro da mochila para bater nos meninos se me chateassem muito a cabeça. Então, eu acho que eu sempre fui assim, sem medo de ser feliz, né? E eu lembro quando eu resolvi servir em Angola durante a guerra, eu fui, né? Para mim era um trabalho, como qualquer outro que eu podia fazer. O país em guerra, tá bem, mas eu não tinha família, não estava levando filho, né? Nem marido, eu era solteira, estava indo só. E aí depois um chefe que chegou a ser meu chefe virou para mim e me convidou no futuro, né? Passado, depois de uns anos, me convidou para ir para um consulado de fronteira aqui no Brasil. E eu falei assim, mas por que você está me convidando para um consulado de fronteira, né? Ele falou assim, porque você leva a faca na bota. Então, você veja que a gente tem uma história que vai se formando ao longo da vida e que está no seu DNA. Então, eu sou uma pessoa que gosta da luta, né? Que gosta do confronto. Mas é muito engraçado, porque na minha vida pessoal, as pessoas veem, eu não bato boca, eu sou super diplomática, entendeu? Eu negocio os espaços, mas eu gosto de combater por ideias, né? E eu não tenho filhos. E eu sempre disse que eu não queria ter filhos porque eu queria ser independente na minha vocação de falar. No Itamaraty, a gente sabe que, enfim, é uma carreira muito hierarquizada, onde ir para posto, o que vai ser a sua vida, depende de uma série de momentos que tem a ver não só com você, mas com a estrutura da qual você faz parte. E eu sempre fiquei com aquela ideia que se eu pudesse ter filhos, eu ia ficar refém
do que eu pudesse estar dizendo. E, enfim, passado já 35, 36 anos na carreira, eu acho que eu fiz uma escolha que foi muito feliz, porque eu posso ser combativa, entendeu? A combatividade não é um atributo que qualquer um possa ter. Sim. Eu tenho liberdade funcional, né? Porque não tenho dependência de ninguém, mas tenho liberdade econômica. Tem gente que quer ser combativo, não pode, né? Quando você pensa essa questão, eu sou muito combativa na questão feminista, a gente sabe como que as mulheres são muito dependentes, às vezes, economicamente, né? Então, eu acho que está no meu sangue, e foi uma história que eu construí para construir meio que intuitivamente para ter essa atitude muito combativa, né? Mas Diga! É uma característica comum entre a maioria dos diplomatas? Eu acho que é uma exceção, né? Porque, normalmente, assim, as pessoas diplomatas, a gente pensa que, enfim, devem seguir toda a linha do governo ali, não pode haver muitos questionamentos e, enfim, tem que executar ordens. Como é que foi esse comecinho na sua turma, com seus colegas, você com essa característica talvez destoante dos outros? E é bem desde o comecinho mesmo, porque o meu primeiro chefe, que já faleceu, o embaixador Carlos Pérez, quando eu saí para o exterior, que eu estava indo para a embaixada em Lisboa, ele virou para mim na festinha que a gente fez no departamento e falou assim: Irene, eu torço muito para que você sempre tenha um chefes para cortar suas asinhas. Você veja que é uma coisa... Eu atribuo essa situação de eu ter conseguido ter alguma independência e ter chegado ao topo da carreira ao fato de eu ter escolhido uma carreira bastante marginal. Quando eu fiz uma opção por trabalhar com África, que foi no meu primeiro ano de Rio Branco, porque era um tema que ninguém acompanhava, eu falei, o que ninguém estuda? Ninguém estuda África, então eu vou estudar África, né? Foi uma coisa muito racional. A partir dali, eu construí uma trajetória que eu não tinha concorrentes. E o fato de você não ter concorrentes torna o seu caminho muito favorecido. E isso me deu chance de desenvolver aquilo que eu acho que é o esteio de qualquer profissional. É você acreditar no que você faz, você desenvolver conhecimento em torno do que você faz. Então, as pessoas acreditavam no que eu dizia. Eu tive uma história uma vez com o embaixador Celso Amorim. Enfim, eu sou contadora de causa. Todo mundo que me entrevista, que fala comigo, sabe disso, né? Eu sou contadora de causa. Eu era chefe de uma divisão, portanto, eu tinha uma estrutura muito baixa na hierarquia do departamento, do Itamaraty, e nós tínhamos uma reunião geral com o ministro Celso Amorim, porque ele estava organizando um assunto, uma visita à África, alguma coisa assim. E tinha o chefe do meu departamento e tinha o chefe do departamento cultural. E os dois tinham posições distintas. E eu tinha uma terceira posição que o meu chefe, o chefe do departamento da África, não comprou. Ele não comprou, tá bom. Aí nós fomos para a reunião. Aí nós chegamos na reunião e o embaixador e tal estava discutindo. Aí o Celso Amorim virou para mim e falou assim, e eu estava sentada na fila de trás, na minha posição ali de assessor. Aí o Celso Amorim virou para mim e falou assim, mas, Irene, o que você acha? Por quê? Porque todo mundo sabia que eu era uma africanista. Já nessa época eu já estava... E eu vendo bem o título. Que ano que foi? Mas isso foi 2005, 2000 mais ou menos, né? Que era governo Lula. Não, 2005 eu não estava, foi 2003. 2005 eu já estava na ONU. 2003. Aí o Celso Amorim falou, Irene, o que você acha? Aí eu falei o que eu achava. Ele perguntou, eu falei. Aí ele virou e falou assim, então a gente vai fazer o que a Irene falou. Você pode imaginar, arrumei dois inimigos, né? Sim. Os dois, né? Mas eu nunca tive medo dessas coisas. Eu sempre tinha condições de... eu acho que os diplomatas, eles se restringem muito, eles ficam... essa postura que o Caio falou, porque não é uma questão de hierarquia, é porque você também tem medo do que aquilo pode trazer para você. Sim. Porque eu sabia que eu estava dando uma contribuição. Eu tive uma outra história com o embaixador, que eu virei para ele e falei, mas, embaixador, eu teria muita dificuldade de assinar um texto que estava escrito numa embaixada na África. Ele disse, não se preocupe, aqui quem assina sou eu. Esse me fez enfiar a viola no saco, né? Então, mas você ter autonomia para dizer o que você acha
e não ter medo, eu acho que é uma coisa que a gente precisa construir mais isso no Itamaraty. Eu, quando sou chefe, nas estruturas que eu tenho a oportunidade de ser chefe, eu convido as pessoas que trabalham comigo a serem muito autênticas na afirmação das suas opiniões, mas a responsabilidade de tomar a decisão é minha. Está no meu contra-cheque. Eu decido, mas eu quero estar bem informada. Então, eu sempre fui muito honesta ao transmitir. Eu não faço, vamos dizer assim, que eu tenho uma baixa autocrítica, né? Ou senão esse meu comportamento, meu suicida, como alguns colegas dizem. Mas eu acho que vários colegas também têm essa atitude, não é a tradicional, mas ela não tira respeito pela estrutura hierárquica e pela posição e opinião de quem está na posição de chefia de tomar decisão. Eu respeito. A senhora assinou, falando nisso, né, um gancho que eu não posso deixar para depois. A senhora assinou aquela carta dos 300 diplomatas que fizeram críticas? Não assinei e nem sabia dela. Não assinei e sequer sabia dela. Eu fiquei sabendo quando já estava rolando. Quando já estava na imprensa. Já estava na imprensa enfim, e pessoalmente não sei, eu acredito que não a teria assinado se tivesse sido apresentada para mim, porque eu acho que naquele momento, então, o ministro já estava bastante fragilizado, e eu acho que não era o momento da gente bater mais na casa. Todo mundo conhece minhas posições, inclusive nas mídias sociais, quer dizer, eu não estou aqui, apenas eu achei que naquele momento você já não precisava mais fazer um trabalho de... a nossa casa já está muito combalida, já está muito feita em pedacinho. Então, naquele momento, foi como você falar o que já estava sabido. Então, eu teria poupado a instituição daquele momento, embora respeito, enfim, eu acho que foram pessoas mais jovens, sobretudo, que fizeram, que estavam muito asfixiadas. Foi a primeira vez que a senhora viu isso na carreira? Ou já teve outros momentos de certa rebelião? Eu acho que o nível da reação era diferente, né? Era outro assunto que estava em jogo, né? Porque a gente teve um momento agora bastante particular, bastante único, mas já houve movimentações dentro da casa no passado, outros assuntos, né? Eu acho que esta carta foi aquele sentimento de dizer a gente precisa pôr coisa para fora, porque a gente está muito silenciado, né? Mas ela teve uma repercussão pequena, quer dizer, teve um dia de mídia, hoje em dia você não consegue ter mais de um dia de mídia, né? E, então, não causou impacto, eu acho, ela foi pouco relevante. Embaixadora, mas a senhora falou do timing, né? Eu tendo a concordar com a senhora, tipo, o caso já estava se desenrolando pro acontecido, né? Mas a senhora acha que se ela tivesse sido feita, ou mesmo que não tivesse sido feita uma carta para a gente ficar sabendo tudo, né? Se tivesse tido uma reação mais firme no começo, a senhora acha que as coisas poderiam ter se desenrolado de forma melhor? Bom, aí é outro assunto, né? Aí é como é que uma carreira hierarquizada reage a uma liderança que é democraticamente eleita. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o princípio da hierarquia, mas, sobretudo, a gente tem que respeitar o princípio democrático. Eu acho que, ao longo do período, nós fomos identificando que a mudança de padrão com a trajetória da diplomacia brasileira era mais sensível e começou a ficar evidente no momento que o Brasil começa a agravar sua crise, também envolvendo a questão da pandemia. A gente vê como isso tem um impacto para o conjunto da ação externa diplomática brasileira. Porém, veja só, não sendo uma carreira política, fica muito difícil para você ter qualquer ius esperneandi dentro do Itamaraty. Não adianta espernear. Quer dizer, no passado, não é hoje, mas no passado se dizia, se uma embaixada entrar em greve, se os embaixadores todos entrarem em greve, ninguém vai notar. É porque é o tipo do trabalho que não tem um impacto diretamente nas pessoas. Então, eu acho que o Itamaraty
por mais que ele fosse, que ele visse problema, o Itamaraty como instituição, né, os seus integrantes identificassem problemas na condução da política externa, nós não temos mecanismos para colocar isso na agenda sem romper estruturas hierárquicas que a gente deve preservar. Sim. Tá? Você veja que eu sou embaixadora, quer dizer, eu já posso estar numa posição. Eu não sou embaixadora no exterior, eu não tenho nenhum posto de representação de alto nível, né? Eu costumo dizer assim, quando você tem muito prestígio, quer dizer, o fato de você ser embaixador te dá prestígio, isso se associa a uma responsabilidade política. Então, eu achei que eu estava numa condição para indicar quais eram as minhas preferências e quais eram as minhas críticas, muito sempre dentro de um princípio de respeito, né? E sem chutar o pau da barraca, porque eu acho que a gente tem que preservar a instituição. Eu acho que até para criticar, você tem condições de ser uma crítica identificando quais são os interesses de médio e longo prazo. E no Brasil, a gente tem, dentro do Itamaraty, interesse de médio prazo para assegurar a nossa instituição. Esse é o meu compromisso com o Brasil, com o Brasil e com essa instituição. E com a democracia, né? Bom, isso foi o que eu disse no princípio. Isso. Não, né? sim. Ministro e presidente da República eleitos democraticamente. Isso, Porque tem uma coisa que eu também digo que eu acho que faz sentido, e foi por isso até que eu mencionei como, sendo embaixador, eu tenho uma responsabilidade política. Eu digo assim, quando eu estou no exterior, eu tenho passaporte diplomático. Quando eu estou dentro do Brasil, eu tenho título de eleitor. Dentro do Brasil, eu sou tão brasileira quanto todos que estão aqui e posso exercer o meu juízo político, sem desrespeitar a instituição. Quando eu estou no exterior, isso acaba, porque lá eu sou só representante do Brasil. Né? Então, acho que essa diferença também tem que estar muito bem estabelecida. Eu atuo dentro do Brasil porque posso, em função do papel que eu tenho, tendo em mente esse meu espaço de eleitora. E como é que foi, naquele comecinho, a senhora estudou África, né? Como é que foi partir da teoria para a prática? O que a senhora sentiu na primeira vez que a senhora chegou na África? Foi para mudar? Foi para que país? E foi um choque em relação aos seus estudos? Ou, enfim, foi surpreendente pelo lado positivo? Como é que foi? Olha, eu fui para a África logo depois de começar a trabalhar, acho que no meu segundo ano eu fui fazer um estágio. Eu fui fazer um serviço provisório na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é muito, muito rural, muito pouco urbanizada, né? Então, era um universo completamente diferente. E Bissau é uma cidade muito legal, porque ela fica tipo num pântano com muita plantação de arroz. E aí eu lembro que eu tinha um carro da embaixada que eu podia usar para ir ali ou aqui, e eu punha eu tinha uma música que eu tinha levado comigo, fita naquela época, né? E que eu punha aquela música, era uma coisa assim, era uma viagem, né? Que eu parecia que eu tinha, sei lá, feito uso de alguma droga ilícita, mas não, era uma imagem tão idílica e com um fundo musical tão maravilhoso. Então, não foi nem decepção, nem confirmação, porque eu fui no espírito da descoberta. E a descoberta era uma coisa... Por exemplo, quando eu cheguei lá, o presidente era o Nino Vieira. O Nino Vieira era foi um líder das independências africanas. E eu pude conhecer o Nino Vieira. Então, o meu fascínio de estar com um líder da independência foi assim, uma coisa transcendental, né? Por quê? Porque aquilo tudo, para mim, era um universo que eu estava descobrindo. Então, foi o princípio de uma vida que me levou por essas descobertas, né? Foi bem legal. Embaixadora, antes da gente se aprofundar assim mais em África,
O Caio está falando do comecinho da sua carreira, né? E a senhora falou de como que a senhora desenvolveu a carreira ao longo dos anos, no começo de uma forma mais marginal, pegando os temas que a senhora, as pessoas não estão estudando isso, eu vou estudar. Falando em posições assim que muitas vezes correm na margem, nós mulheres no mercado de trabalho, muitas vezes a gente tem que fazer isso, né? E claro que no Itamaraty não deve ser diferente, né? E assim, os desafios que nós mulheres nós sofremos, o sexismo ele se reflete tanto em abuso sexual propriamente dito, como nas microviolências do dia a dia, né? Em relação a essas microviolências assim do dia a dia, quais tipos que a senhora acha que mais acontecem na alta burocracia brasileira, no dia a dia mesmo? Olha, o que a gente vê é, sobretudo, a percepção de que aquele não é o seu lugar, né? Aquele não é o seu lugar. O lugar é para ser ocupado por homens, não é pela mulher. E essa sinalização ela surge com grande frequência. E ela surge, por exemplo, quando numa mesa onde pode ter só homens, você aqui é pedido para fazer um trabalho que seja mais de secretariado. Tá? Uhum. Então, essa é uma microviolência muito comum dentro da estrutura do Itamaraty e que as minhas colegas reportam muito. Então, aquele lugar, você está ali meio que como... Até a deferência que fazem a você é uma microviolência, porque você é tão aves rara ali dentro que a falta de normalização da sua presença também é uma microviolência. Uhum. Eu acho que a gente percebe hoje mais do que na minha época, né? Na minha época, a gente tinha que conviver com tantos problemas, mas esse a gente meio que punha de lado. Mas eu lembro que o assédio é um assédio de você, sobretudo, olhar o futuro. Essa é talvez a maior microviolência. É você olhar o futuro e pensar que ele não te pertence. Tá? Porque você, toda hora, você está ali e você está sabendo que você está lutando para conseguir um espaço que não vão te dar, que historicamente não se dá esse lugar. Então, é como você já minar na base o trabalho o trabalho da mulher. Né? A presença feminina ela tá corrompida do início. Pois se eu olho, e se eu sei que hoje, por exemplo, você fala assim, quem serão os possíveis chanceleres? Né? A gente estava agora pensando, e eu posso falar esse, porque é óbvio que não seria eu, né? Tá? Mas quando estava falando de uma saída do embaixador Ernesto, todos os nomes que estavam correndo eram nomes de homens. Aí você acha natural que vai ser. Tinha uma mulher, uma colega minha, que podia aparecer, mas então quando você olha o horizonte das perspectivas e a perspectiva não abre espaço para a mulher, essa eu acho que é uma imensa violência. Entendi. E mundo afora, é comum os países já estão colocando embaixadoras não, chanceleres mulheres? Muitos. Hoje em dia, enfim, eu não estou falando da maioria, né? Porque quando você põe maioria, você vai pôr toda a Ásia, você vai pôr a América Latina, você vai pôr a África. A África até tem bastante, né? Quando eu estava embaixador em Acra, a chanceler era uma mulher. Na África você tem muitas mulheres que já foram chanceler e tiveram postos muito mais importantes, até porque a mulher na África participou da luta de libertação, tem uma tradição de formação, inclusive acadêmica, com que deu a ela um certo prestígio no meio intelectual. Agora de você ter, por exemplo, na OMC, uma ex-ministra da economia nigeriana, né? Quer dizer, você tem uma mulher. Mas, hoje em dia, talvez o fato de você ter uma mulher na chancelaria não seja mais um dado para vários países. Vários países, como o atual gabinete espanhol, que o ministro fez 50% ou mais do novo primeiro-ministro espanhol. Então, o que passa a ser marcante é quantas mulheres você vai ter junto com você. Não é mais quem está onde. É se você, de fato, incorporou uma proporção de igualdade de gênero,
né? E aí tem todas as outras igualdades, né? Então, nesse aspecto, a África está mais avançada que a gente? Nesse aspecto de machismo e sexismo? Sim. Bom, sim. O primeiro, o país que tem maior representação parlamentar feminina no mundo é Ruanda. Olha então, só. até, pelo menos os últimos dados, né, que eu tenho ciências, não é o mais mas está nos top 5, né, está nos 5 maiores, mas é uma presença feminina muito marcante. E outros países também buscam isso. Veja só, a questão do sexismo, a presença nos cargos políticos não passa a ver pelas estruturas de poder, porque na África a mulher tem muito poder, e ela tem poder econômico associado, quer dizer, é tão difícil generalizar, porque a África é tão grande, mas como, por exemplo, no mercado, quem está no mercado é a mulher. Quem faz agricultura, em grande parte, em muitos países, é a mulher. Então, ela tem um acesso econômico que é diferente das nossas aqui de dependência. Então, o sexismo, ele não está, e o machismo, se você tem poder econômico, a chance de você se subjugar é muito menor. Então, a relação social é diferente, porque a relação econômica é diferente. E, politicamente, eles consagraram a mulher na política de uma forma muito menos machista, né, em países latinos, por exemplo, né? É dolorido. Hoje em dia, quando eu vejo a situação da mulher na política no Brasil, hoje a gente vê, por exemplo, o México, que estabeleceu uma legislação propondo que haja uma representação paritária em todos os órgãos, não só no executivo, mas também no judiciário. Esse é o caminho. E no Brasil a gente vê isso tão difícil, né? Você nem conseguir falar mais em gênero no país. São atrasos que eu acho que impactam a vida da mulher de uma forma muito doída. Embaixadora, eu quero falar, o Caio falou de uma carta, eu quero falar de uma outra carta que está inserida nesse contexto de luta pelos direitos das mulheres, né? Naquele documentário Mulheres Brasileiras na Diplomacia, a senhora conta que ali no meio da década de 2000, a senhora escreveu uma carta para uma revista da Associação e Sindicato dos Diplomatas Brasileiros, uma carta que foi censurada, e na carta você falava com o chanceler de então, e parece que dizia para ele o seguinte, olha, ministro, o senhor conseguiu de maneira informal vários avanços, colocou mulheres em postos muito importantes, mas se o senhor não institucionalizar isso, isso pode se perder e virar simplesmente uma prática, uma escolha de gestão. E mais de 10 anos depois, a senhora estava certa? 100% certa. Eu escrevi para o ministro Celso Amorim e o pessoal era um 8 de março, era um dia da mulher, e eu resolvi escrever essa carta, e o pessoal da revista não publicou, também não me explicaram porque não explicaram. Mas eu tenho prova de que eu mandei a carta, porque eu mandei para algumas colegas, né? E algumas colegas viraram e falaram assim, você é maluca, como é que você vai escrever para o ministro? Né? Eu falei assim, bom, minha vocação suicida, né, que todo mundo fala que eu tenho, né? Então, não mandei. Mas aí alguém foi lá e me preservou. Mas o fato é que o tempo me mostrou totalmente verdadeiro. Quer dizer, o ministro Celso Amorim, que teve uma posição muito dentro do tempo, dentro da filosofia do governo que ele representava, ao qual ele servia, ele hesitou. Eu não sei se ele chegou pessoalmente a pensar nisso, mas talvez fosse uma carga, e ele optou por que lutas bancar. E essa ele não bancou, né? Porque eu acredito que ele normalmente faria, porque não tem por que não fazer. Se tudo você institucionaliza, é porque ele resolveu não comprar essa briga, na expectativa, talvez, de que a tradição se instalasse. As coisas acontecessem naturalmente, né? Não dá. Então, eu acho que a gente... Como? Desculpa. Não, que medida a senhora acha que ele deveria ter tomado naquela época, assim, 2 medidas assim que começaria essa institucionalização?
proporcionalidade de mulheres em promoções. Ele fez isso. Ele assegurava a presença de mulheres nas promoções, e ele deu postos importantes para mulheres na estrutura do Itamaraty e embaixadas fora. Então, se ele tivesse feito algum tipo de... O que ele estava fazendo era uma política de pessoal com cotas, vamos dizer assim, né? Com uma ideia afirmativa. Se ele tivesse posto isso no papel, quem viesse depois dele teria o ônus de não aplicar, mas você pode ir para a justiça pedir aplicação, ou teria que anular aquelas medidas, tornar sem efeito. Então, veja que é uma ação negativa que tem um ônus muito maior do que simplesmente você não aplicar a tradição. Sim. Né? Com a própria presidenta Dilma, a gente já não viu o que, com o chanceler da Dilma, com os chanceleres da Dilma, já não houve o mesmo empenho do período do Celso Amorim. Então, a gente tem que ser justo, né? Não é uma coisa que é só do atual governo, é uma coisa que foi se esmorecendo. Então, uma pena, porque ele foi um chanceler visionário, mas não teve força. Certamente, ele não teve força, porque a instituição que ele estava liderando, com todo o nível abaixo dele de diplomatas, homens, brancos até e tal, ele tinha uma chefe de gabinete que era mulher, mas e tal, essa estrutura não ia apoiá-lo. Ele sabia disso. Né? Essa é a minha presunção. É porque ele não fez, porque, no fundo, a estrutura que ele capitaneava era muito menos progressista do que ele próprio. Entendi. E esse auge das relações Brasil-África foram principalmente nos governos Lula, né, a partir de 2003. A senhora atribui isso à presença dos movimentos negros, né, ou movimento negro. Hoje o pessoal até fala que são vários movimentos e tem até ideologias diferentes entre si, mas eles tiveram muita presença no partido político que chegou ao poder, e isso, enfim, influenciou a política externa brasileira, mas isso não foi também muito institucionalizado, né? A senhora fala que houve essa abertura de embaixadas, etc., foi muito positivo, mas não houve uma política muito consolidada em relação a isso, e a senhora atribui talvez a falta de escutar o movimento negro. O que a senhora acha que o movimento negro traria mais institucionalização nessas relações Brasil-África? Olha, esse tema é bem interessante, porque o movimento negro, e eu não tenho problema de chamar o movimento negro, a gente sabe que tem, mas a teoria do dividir para o reinar também acontece dentro do movimento negro, né? Então, eu chamo o movimento negro, a gente sabe do que a gente está falando e pronto. O movimento negro, a representação de uma população negra, se a gente quiser chamar assim, ela fez pelos movimentos sociais a inclusão da África no programa do governo, e o governo fez isso. Depois, quando eu falo disso, que eu tenho até um livro a respeito disso, eu digo que o movimento negro não teve capacidade de se assenhorear dessa pauta e implementá-la. E aí, a crítica mas você está criticando o movimento negro? Não, eu estou fazendo um diagnóstico. A primeira coisa para a gente encaminhar uma solução é fazer um diagnóstico. Naquele momento, veja só, era a primeira vez que uma oposição assumiu o poder no Brasil, depois do período democrático. Então, toda a incorporação dos espaços de poder que podiam ser feitos pelo Partido dos Trabalhadores ou pela oposição foi uma novidade. Sendo que, nesses grupos, havia muitas pessoas que já tinham passado por governos de Estado, por prefeituras, mas, vamos dizer assim, o movimento negro ele não tinha participado do poder em estados e municípios. Então, chegar na Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, montar uma presença burocrática com quadros pouco habilitados e com pouca experiência de negociação nesse antro político que é Brasília,
Então, eu não digo que eles foram... eu não digo que eles não foram capazes porque foram lenientes ou porque foram cooptados. Eles tinham muito para fazer, era muita agenda, era toda a área do ProUni, era toda a área de cotas de universidade, ou seja, foi um momento de muita demanda de agência por parte do movimento negro. E essa agência, na área da burocracia diplomática, foi onde ela talvez tenha mais se perdido. Por quê? Porque a burocracia diplomática não abriu espaço para o movimento negro. A despeito do presidente Lula, a despeito do ministro Celso Amorim, a casa era uma casa branca, pensado dentro de um conceito de política externa branca, com vinculações estruturais, históricas. Isso não é mal nem bom, é o que é história, né? As vinculações de diálogo com a sociedade civil eram pautadas essencialmente no setor empresarial. O Itamaraty, na área de direitos humanos, até tinha alguma tradição de conversar com o movimento negro por causa da preparação da Conferência de Durban, que tinha sido pouco antes. Mas, para você transferir a agenda de direitos humanos para a agenda de política externa bilateral com os países africanos, precisava de um esforço ali que não teve. Então, o que eu digo no meu livro? A política externa do Lula para a África, que surge como prioridade indicada e pautada pelo movimento negro, essa política externa com prioridade africana acabou sendo sequestrada, e é uma palavra carregadíssima, eu sei disso. Uhum. Eu gosto de usar linguagens fortes para ficar a ideia. Depois a gente negocia a precisão do termo, né? Mas a política externa ela acabou sendo sequestrada pelos setores tradicionais, que eram os setores de empresa, das construtoras, a própria política externa multilateral, o multilateral econômico, o MC, G20, a questão da reforma do Conselho de Segurança. Então, por que isso, né, a sua pergunta é, por que essa política externa acabou não se configurando como um fortalecimento das relações com a África? Porque os agentes da política externa que podiam fazer essa política externa eram mais do mesmo. Entendi. Então, o foco era o hard power. Perdão? O foco era a hard politics, né? Economia, sobretudo. Comércio e economia. Não era nem foco, porque ela não era uma questão de priorização desta em detrimento daquela. Entendi. Era uma questão de hábito. A política externa que a gente sabia fazer como diplomata era essa. A política externa que a gente sabia fazer é uma política externa pautada em cooperação técnica. O governo Lula deu um monte de dinheiro para a ABC e foi feita toda uma estrutura, mas a gente não fez com que essa política fosse, de novo, vou usar outro termo fortíssimo, a gente não racializou a política externa para a África. Racializar, e eu uso esse contexto, eu uso essa palavra raça, no entendimento de que raça é o elo de solidariedade. Se você racializa a relação com a África, você coloca nessa relação um elo de solidariedade que é dos dois lados. Como é que a África pode trazer alguma coisa para o Brasil que a comunidade negra quer? Como é que o Brasil negro quer buscar referências nessa África? A política externa pode ajudar a fazer com que essa África, com todas essas suas referências, possam vir para o Brasil. E esse elo de solidariedade é também como é que a gente vai fazer um trabalho com a África de agendas comuns, que a gente tem na luta contra o subdesenvolvimento, enfim, em temas de uma agenda social e econômica muito compartilhada. Essa racialização, ela numa medida concreta, assim, então, seria suficiente, enfim, colocar, por exemplo, todos os embaixadores ou interlocutores aí dessa relação negros? Não, seria nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Seria o quê, concretamente? Não, racializar é pensar que todas as políticas tinham que ser transversalizadas pelo componente racial. Então, você faz uma cooperação, por exemplo,
nós vamos fazer uma cooperação na área de educação. O Brasil, sim, tradicionalmente, recebe alunos para estudarem aqui, né? Você estudou na UNB ou por aí, você sabe. Sim, por que esses alunos que vêm para cá, eles não são inseridos em programas onde eles vão conversar com a sociedade brasileira negra, com jovens brasileiros negros que têm a maior curiosidade sobre o que é a contemporaneidade africana? Por que você não faz esse vínculo de pensar que existe dentro da sociedade brasileira um grupo que foi quem pôs a África como prioridade, né? Então, se você tem um grupo na sociedade brasileira que quer a África, eles querem por alguma razão. E essa razão é para quê? É para conhecer a África, é para estabelecer vínculos especiais, e não só de cultura. Por exemplo, o Brasil tinha, historicamente, no governo Lula também, linhas de crédito para o continente africano, né? E as linhas de crédito estabelecem que você tem que gastar X% daquele contrato com fornecedores brasileiros. Você podia colocar uma cota desse valor em empresários negros. Uhum. Por que você não faz que, por exemplo, se a linha de crédito você tem que gastar 60% ou 70% do valor, por que você não põe 10% desse valor ser utilizado com empresários negros que vão, então, estabelecer um vínculo comercial com a África? Tá? Entendi. Quando eu perguntei para o ministro Furlan, que era ministro do governo Lula, se as missões... Quando eu estava fazendo minha tese, entrevistei-o, e perguntei, ministro, as missões empresariais do governo Lula para a África têm algum tipo de preocupação em incorporar empresários negros? Ele virou para mim e disse assim, empresário, para mim, tem tudo a mesma cor. A resposta está dada, né? Então, quando eu falo em racializar a política externa, é no sentido de transversalizar toda a pauta da política externa com preocupações que são preocupações da comunidade negra, que são conhecer a África, fazer com que a África seja uma referência positiva dentro do Brasil, tá? Entendi. A senhora acha... Desculpa, continua. Não, vai adiante. Aqui eu tenho muita história para contar. Eu ia começar a contar um caos. Caio, pode contar. Conta o caso. Depois eu tenho uma pergunta para fazer para ela, para estar no contexto de tudo que ela está falando. Beleza, mas conta o caso primeiro. Quando o presidente Lula foi, acho que em uma das primeiras viagens dele à África, ele foi salvo engano, ao Benin, e ele foi a uma cerimônia. Ele foi a uma cerimônia tradicional que fizeram para ele, e ele sentou no meio de uma, assim, como se fosse um pátio onde tinha tambores, era uma cerimônia tradicional. E colocaram nas costas dele, ele sentou num banco, alguma coisa assim, tipo um banco real, né, de um rei, e puseram nas costas dele uma pele de leão, o que é um altíssimo reconhecimento. Para eles foi uma festa maravilhosa. Na imprensa brasileira, tocaram tambor e tal. Na imprensa brasileira, a viagem à África não teve impacto nenhum. Esta foto saiu na primeira página dos jornais todos. O que a comunidade brasileira negra olhou e viu? Estava sendo reeditada uma visão antropológica da África bárbara, da África que usa tambor e tem leão nas costas. Então, você vê que a visão que você fortaleceu foi uma que mantém o negro numa visão daquela África que precisou receber o branco para colonizá-la. A gente sabe que o tradicional tem muito valor, mas veja o jogo da imagem. Então, para os movimentos negros, ou para parte deles com quem eu conversei, eles leram aquilo muito mal. Eu entendo com razão. Por que o presidente Lula não foi visitar uma central de desenvolvimento tecnológico no país africano? Por que ele não foi em um lugar onde você mostrasse excelência? Por que você foi reeditar
imagens que você já tem de uma África que a gente sabe, atrasada, sabe? Isso são micromensagens de uma política externa sendo operacionalizada por um Itamaraty que, ao montar a agenda, não percebeu como é que era esse traço para a população negra e branca, porque os brancos compraram essa ideia e reforçaram essa imagem. Faz sentido para vocês? Faz. Muito. Embaixadora, eu tenho a impressão, a senhora falando dessa construção toda de imagem, né? Eu tenho a impressão que o brasileiro, em geral, ele tem uma impressão que você manter relações com a África, relações diplomáticas, seria no sentido de apenas a gente dar, como se a África não tivesse nada para contribuir. Eu lembro na época, quando eu estava na UNB ainda, o Lula começou a abrir várias, né, embaixadas, e tipo assim, tinha colegas meus que achavam isso um absurdo, entendeu? Que era simplesmente gasto de dinheiro. Só que hoje a gente vê vários especialistas chamando a África de nova fronteira agrícola, nova fronteira econômica. Você tem 60% das terras disponíveis mundialmente para agricultura estão lá, muita água, petróleo. O Brasil vai ficar fora dessa, mesmo tendo essa proximidade histórica mesmo? O que tem que fazer para a gente finalmente chegar até a África, não com a força da China, porque nós não temos a força da China, isso é óbvio, mas quando que a gente vai ter uma diplomacia, relações com a África, do porte que o nosso país merece e que a África merece também? Olha, essa pergunta ela dá para responder eu acho que é preciso avaliar sobre dois aspectos, né? O primeiro é o mais contundente, que vocês já viram que eu gosto de uma contundência, né? O primeiro mais contundente, que eu costumo dizer que o Brasil tem estado fora dessa vocação africana que hoje está sendo reeditada, né? Existe se fala num neocolonialismo, enfim, vamos pensar a África ganha projeção no século XXI, se fala de uma afro-euforia, né? Já houve o afro-pessimismo, agora uma afro-euforia, e o Brasil está fora disso. Ele estava até relativamente bem posicionado no começo do período Lula e perdeu muito espaço, e hoje mais ainda, né? A gente pode olhar isso da perspectiva de racista. O Brasil, eu costumo dizer que o Brasil projeta sobre a África o mesmo racismo que existe dentro do Brasil. Não faz sentido você imaginar que, se dentro do Brasil você desqualifica o seu interlocutor negro, como é que você vai qualificar o seu interlocutor africano? Porque, no fundo, é a mesma coisa. Negro e africano é a mesma coisa. Então, o que eu vi ao longo da minha vida, trabalhando muito na África, é que o brasileiro desqualifica o seu interlocutor africano. Enquanto que, para um chinês e para a África e para a América Latina é a mesma coisa, enquanto para um europeu e para a África ou para a América Latina é a mesma coisa, porque Portugal tanto teve no Brasil quanto teve nas colônias portuguesas, na África, né? Os Estados Unidos vai para a África ou vai para o Brasil, e olha que os Estados Unidos têm um componente negro, mas, enfim, nos Estados Unidos a presença negra é significativamente menor do que no Brasil. Então, o fato de você ter 50% da nossa população mudou a nossa consciência com relação à África, como nenhum outro país no mundo sofreu isso. A África, para nós, é uma referência de escravidão, que está no nosso inconsciente. Então, você não consegue, é muito difícil desconstruir isso. Então, nós temos um preconceito com a África que precisa ser desconstruído. Esse é o primeiro aspecto. Então, para a gente olhar a África e colocar a África no nosso horizonte de trabalho diplomático, como sociedade em geral, não só como Itamaraty, nós precisamos ter ciência de que o fenômeno interno, sabe aquela coisa interna que todo mundo no Brasil sabe que tem racismo, mas todo mundo diz que não é racista? Mas a gente já começou a incorporar que o racismo existe, então como é que a gente faz para tentar minimizar os seus efeitos? Então, eu acho que, do ponto de vista de política externa, a gente tem que reconhecer que existe esse racismo com relação à África,
para ver como é que a gente consegue bypass, passar pelo lado e minimizar os efeitos. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte: o Brasil, na história da relação do Brasil com a África, o Brasil foi muito reagente. O Brasil nunca foi propositivo. Foi em função do que, na minha avaliação, quando a gente olha o histórico da relação com a África, a gente vê que, em função de avanços da inserção da África no mundo, é que o Brasil estabeleceu essa relação com o continente africano. Isso faz com que, hoje, o Brasil comece a olhar para a África, e, sobretudo agora, eu estou dizendo nos últimos 4 ou 5 anos, porque as referências da África passaram a ser muito positivas. Então, ainda que seja um número muito pequeno, embora não seja uma política de Estado, embora não seja uma estratégia produzida, você tem os setores individuais que começam a encontrar na África oportunidades. De novo, a gente está sendo não estratégico, mas reagente. Então, eu acho que nós temos aqui são efeitos que podem ser somados com um valor positivo ou são efeitos que podem ser anulados. Se a gente continuar com uma perspectiva racista, mesmo que haja interesse de alguns grupos, a gente vai ficar muito mal. Se a gente pensar que a gente pode superar esse aspecto e racializar positivamente a relação, junto com o interesse de alguns grupos no setor agrícola. Eu tenho falado muito com gente, tem acontecido vários eventos que não tinha, 3 anos atrás não tinha, hoje em dia você tem uma multiplicidade de eventos acontecendo. Então, aí você pode ter uma soma muito positiva, que eu acho que a gente tem, de fato, uma vocação para atuar no continente africano e não só na área agrícola. Os africanos querem a nossa parceria, então acho que pode ser muito positivo. Você acha que essa relação ela pode ser consolidada também por meio da paradiplomacia? A paradiplomacia, né, ultimamente tem se falado muito, principalmente no regime climático, né? São cidades e estados que, mesmo que o país não esteja adotando aquelas metas, etc., eles se comprometem. Então, assim, ainda que no nível estratégico, o governo, a União, não tem essa visão, principalmente nesse governo e tal, você acha que é possível, por exemplo, e necessário que um estado como a Bahia, uma cidade como Salvador, um Rio de Janeiro, de alguma forma estabelecesse essa diplomacia paralela e atraísse e criasse mais vínculos com a África, começando, obviamente, pela questão cultural, mas também outras questões? Você foi no foco que eu ia dizer, né? Quando você menciona Bahia e Salvador, a gente volta para a tese culturalista e a gente volta para a tese quase que antropológica, né? Eu tendo a sair disso. Quando você fala de cidade, você fala de ambiente, eu imediatamente pensei no regime de águas. O Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a do Rio Amazonas, a segunda maior bacia hidrográfica é a do Rio Congo, né, onde você tem ali na República Democrática do Congo e tal. Se você viesse para mim e falasse, você não acha que talvez as populações de áreas que estão mais impactadas pelo regime de águas ou pela questão de floresta tropical têm um diálogo para fazer com os africanos? Eu ia na hora pular da beijo e falar, você entendeu tudo. Quando você volta para Salvador e para o Rio de Janeiro, a gente não saiu do lugar. A gente continua olhando a África como uma terra de gente negra que veio para o Brasil e o nosso... Isso é verdade, mas a gente pode ir muito além disso. Sabe? A África, quando você mora na África, eles não estão olhando no período da escravidão que veio para o Brasil. Teve um embaixador nigeriano que esteve no Brasil recentemente, e uma vez a gente esteve junto, né, tivemos uma reunião, ele falou assim, não aguento mais me entrevistar com brasileiros e eles virarem, você sabe que nós somos o segundo maior país negro depois da Nigéria? Ele fala, porra, que saco, toda hora vocês me lembram que a gente tinha escravo que veio para cá, sofrido, né? A gente tem outra agenda. Então, veja só, eu não nego a validade da questão identitária, não é por aí. É porque a questão identitária ela tem muito valor dentro do Brasil e a África tem referências que podem ser muito positivas e são, veja o caso que eu citei da pele do leão, o impacto negativo.
Mas a agenda Brasil-África é hoje uma agenda contemporânea. Nos anos 60 e 70, se estudava a África nos institutos de estudos africanos, que era só antropologia, religião, literatura. Não, eu quero estudar agricultura, eu quero estudar ambiente, eu quero estudar temas que são super contemporâneos e essenciais para o desenvolvimento africano e para o desenvolvimento brasileiro. Tá? A situação de saneamento nas cidades, das grandes cidades africanas, é igual à nossa situação de saneamento. Tá? Eu acho que, e eu peço desculpa até por monopolizar essa conversa, mas é uma chance que eu tenho de dizer para as pessoas: vamos atualizar o nosso debate sobre a África, porque mesmo os bem-intencionados insistem no que eu considero bastante, pouco produtivo, né? A gente precisa ter uma ideia de uma África moderna, contemporânea, dinâmica, até para empoderar os brasileiros negros. Você acha que isso, essa questão, né, desse debate que ainda está aparentemente superficial, isso reflete a superficialidade do debate brasileiro em relação à questão identitária também, que o foco tem sido apenas esse, não se foca na questão econômica e como as pessoas vão, enfim, ter melhores empregos, ter uma perspectiva educacional melhor, ter um Estado, assim, para, enfim, viabilizar um crescimento econômico para o país, para possibilitar bons empregos para as mulheres negras, para o povo negro, para todo mundo. E a gente só fica nessa questão, parece que, assim, se amanhã o racismo acabasse, essas relações econômicas extremamente desiguais continuariam, e essa opressão continuaria, mas a gente não debate questão de classe, assim. Você acha que reflete um pouco essa superficialidade? Olha, eu acho que esse debate é muito interessante, porque muita gente no ambiente do movimento negro fazendo uma discussão sobre capitalismo, sobre relações de produção, sabe? Porque é um debate histórico no marxismo. O marxismo não reconhecia a raça, né? O marxismo, ele se faz... eu sou fascinada pela produção de conhecimento africano, autores africanos. Eu acho que uma coisa que me juntou muito à África foi, logo no começo da minha carreira, ter tido a oportunidade de fazer uma análise de epistemologia, né? Uma análise de como é que o conhecimento se produz na África, com que razão, de que forma, né? E quando você olha os próprios africanos discutindo a questão do capital, você vê que no Brasil tem muita gente dentro do movimento negro fazendo essa discussão. Você não consegue desvincular o que foi a questão de raça do processo de promoção do capitalismo. E como é que hoje, numa sociedade brasileira, você ainda usa a mão de obra negra para o reforço de um processo econômico? Eu acho que o debate identitário ele está bastante eivado, e eu acho isso positivo. Ele está bastante eivado de uma reflexão sobre as contradições ou sobre o modelo econômico. Talvez não seja o debate que ganha mais visibilidade, até porque o debate que ganha mais visibilidade ainda é aquele que está confrontando a questão só do ser negro. Eu acho que o movimento negro já sabe que é negro, então eles já transcenderam isso. Nós, brancos, ou a mídia branca, está ainda discutindo esse tema, mas eles já passaram disso, inclusive com um ativismo muito forte, né? Agora a gente está vendo no momento de pandemia, né? Eu acho que há muita sofisticação no debate no movimento negro. E reflete, eu gostaria, é muito legal, eu tenho visto com alguma... Agora já é difícil dizer que é frequência, não é? Mas já começa a surgir momentos de você ver a intelectualidade brasileira, e não só negra, mas também... identificando interlocutores na África, né? Encontrando interlocutores em universidades africanas, o pensamento africano começando a fazer parte de uma
reflexão entrando, encontrando espaço. Isso é muito rico. Isso vai ser altamente valioso, eu acho que para o fortalecimento das relações bilaterais. Embaixadora, mas eu também acho assim que o contrário do que o Caio falou também não é verdade, né? Por exemplo, assim, se de repente, num passe de mágicas, todo mundo tivesse um bom emprego e acesso à educação e tudo, o racismo também não desapareceria, né? Eu entendo essa coisa de tipo assim, a gente ultrapassar o culturalismo, né? Ultrapassar aquela imagem da África do século XIX, que a gente aprende na escola, aquele continente todo cortado pelo imperialismo. Isso é muito importante ser ultrapassado, sim, claro. Mas, por exemplo, eu acho que a cultura negra, por mais que o movimento fale há bastante tempo sobre isso, ela ainda não é bem difundida. Eu vou dar para o brasileiro comum, vou dar um exemplo. Eu, bem pequenininha, 7, 8 anos, eu comecei a ler Monteiro Lobato. E aí no Monteiro Lobato tem os volumes que tratam de mitologia grega. São 3 ou 4 volumes. E eu fiquei apaixonada por mitologia grega. Durante muito tempo gostei. E depois apagou na minha memória. Há uns 3, 4 anos, eu fui começar a ler um pouquinho sobre as religiões africanas. O candomblé, por exemplo, riquíssimo. E eu vi as mesmas histórias ali, os mesmos mitos, e muitas vezes contados de uma forma muito mais interessante, porque mais parecidos com a minha realidade. Então, assim, a história não está contada ainda, né? Porque eu falei assim, gente, eu com mais de 30 anos e eu não sabia tudo isso aqui. Como eu não sabia disso? Entendeu? Eu acho que ainda tem o que contar da cultura, tem muito o que contar da cultura ainda. Sem dúvida. Enfim, eu defendo inteiramente isso, né? Eu faço esses meus alertas sobre o culturalismo porque eu acho que gente de boa vontade acaba fechando o discurso em cima disso. Sim. Mas, quando a gente vai para a área de cultura, que eu sou fascinada pela cultura, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tentei, mas, enfim, não deu na época, a gente estava evoluindo, aí veio depois uma mudança de governo, aí também já mudou muito a referência de África, mas uma proposta, nós tivemos nos últimos anos exposições muito interessantes de arte contemporânea africana aqui em São Paulo, e viajaram pelo Brasil, pelo CNBB, né, pelo CCBB, e tivemos outras, a Ex-África, enfim. Essas exposições com arte contemporânea e outra falando, enfim, várias exposições. Eu pensei numa exposição que, para mim, me parece fantástico, você trazer para o Brasil uma exposição com arte contemporânea e moderna africana, portanto, coisa bastante século XX, tá? Nas coleções nigerianas. A Nigéria é riquíssima. A Nigéria tem muito dinheiro acumulado. E, por isso, esses nigerianos são colecionadores de arte africana. Você ter a referência de que não só existe uma arte contemporânea para você ver e trazer para o Brasil, mas você imediatamente associar com um colecionismo africano, há uma mensagem subliminar aí que há dinheiro na África para produzir coleções culturais. Está vendo? Então, mesmo quando você trata de arte, você tem que mandar outras mensagens com isso. Você veja que quando fizeram o Ex-África, não foi o Ex-África, foi uma outra... Foi uma exposição que teve no MASP, aqui em São Paulo, que era sobre travessias, que era diálogos entre os atlânticos, né? E eu fiquei eu fui à exposição e não gostei da exposição. Todo mundo estava endeusando a exposição. E eu falei, essa exposição, enfim, para mim, perdeu a sua oportunidade. Por quê? Porque tinha várias... O termo, a proposta era você fazer um diálogo entre as costas desse rio chamado Atlântico, né? Para falar embaixador Costa e Silva, né? Quando você ia ver as obras de autores africanos, então tinha gente do Caribe, tinha Estados Unidos e tal, as obras dos autores africanos presentes na exposição eram, eu posso ter me enganado, mas eu olhei com atenção, 100%
estou falando em 100% das obras africanas estavam em coleções dos Estados Unidos e na Inglaterra, ou sobretudo na Europa. Ou seja, você faz um diálogo com o Atlântico, mas ninguém põe o seu pezinho na África. Você continua uma leitura que é a que eu chamo de uma leitura racista com relação à África. A África não tem o que buscar, nem sobre a África. Eu vou à Inglaterra buscar obra africana. Isso é de uma pobreza. Quer dizer, a essência da mensagem que a exposição queria discutir já caiu por terra. Sim. Difícil. Embaixadora... Eu sou muito chata. É porque... Você podia falar assim, como você é antipática falar essas coisas. É porque quem é que vai falar? Alguém tem que falar, né? Não, mas em relação a isso... Eu corro o risco de ser antipática, mas, gente, todo mundo entrava lá e achava uma maravilha. Sim. Só que eu já tenho meu olho treinado para essa questão da produção do conhecimento e saber quem é que faz a narrativa. Porque, na verdade, você está colocando a narrativa sobre a África na mão das galerias e dos colecionadores europeus e norte-americanos. Eu não quero isso, eu quero romper esse paradigma. Quem fala de arte africana vai ser o colecionador africano. Entendi. Eu ia perguntar algo na sequência, assim, né? Mas agora a senhora me esclareceu, porque eu pensei assim, cara, mas são esses colecionadores que têm muito dinheiro, que têm um olhar também, obviamente, pode ser, enfim, ocidentalizado, mas tem um olhar, enfim, de muito estudo em relação a essas questões, vão lá e pegam as melhores obras, digamos assim, né, e trazem e fazem a exposição. Mas agora você está falando que lá na África tem vários colecionadores com aquele olhar e pegam ótimas obras também, né? Então, tem muito dinheiro, então, realmente... deveriam pegar esses colecionadores. Não só eles têm, como você tem um grande debate no âmbito da Unesco, que é de recuperação das obras. Quer dizer, você tem alemães, você tem todo o esforço colonial do século XIX e do século XX que roubou obras da África e que está em museus, em coleções do Ocidente. E a gente vai legitimar isso. Quer dizer, você pode até dizer, tem uma coisa que está lá, que é única, que a gente tem que trazer. Mas não, as obras que estavam ali naquelas exposições eram obras absolutamente que você podia encontrar, enfim, com muito mais quantidade em coleções africanas. É a forma de pensar. Eu posso pagar minha língua. O organizador podia vir para mim e falar assim, você come a sua língua, porque eu fui a 2, 3, 4 colecionadores e tal. Aí eu vou calar minha boca. Mas no livro, que é o livro da exposição, ele não fala isso. E do ponto de vista metodológico, essa discussão é muito importante. Ele tinha que dizer, eu fiz a busca e cheguei à conclusão que agora ele ignorou. Isso, para mim, é ignorância mesmo. Sobre essa questão das obras, né, espalhadas aí nos museus europeus e americanos, eu lembrei, foi de uma fala que o Cristóvão Buarque teve sobre a Amazônia, né? Perguntaram para ele sobre a internacionalização, ele falou, beleza, então vamos... Porque eu acho que vai vir um discurso aí ainda em relação à água, e pode vir tanto para o Brasil quanto para o Congo, né? Por causa dessa riqueza. Pode vir esse discurso, vocês não estão sabendo cuidar, vamos internacionalizar isso. Aí o Cristóvão falou, então vamos internacionalizar os museus, vamos internacionalizar cidades, vamos internacionalizar Nova York, vamos internacionalizar Paris, vamos internacionalizar tudo, então, para que seja tudo de todo mundo. Né? Enfim, é uma dialética, né? A gente, é muito legal quando, o que eu acho muito, muito rico, para mim, eu já usei essa palavra, mas que é fascinante mesmo, é ver como é que a gente pode, como Brasil, compartilhar um lugar com o continente africano, com países africanos. A gente tem um lugar de fala que é muito, muito compartilhável na inserção internacional. É claro que o Brasil tem uma concentração de renda que faz com que ele detenha capital, mas a África também tem concentração de renda, ela também detém capital. Você tem uma pobreza, hoje eu estava lendo uma informação
classe média no Brasil é quem ganha R$ 600. Sabe? Isso é você levar... E se você vê o número da classe média, o número de pobres, o Brasil é pobre, a África é pobre. Então, eu costumo dizer, quando eu olho para a África, eu olho para a África que está dentro do Brasil. Né? E a gente tem essa capacidade ou essa vocação de encontrar posições compartilhadas no cenário internacional para pelo menos, pensar isso. E a gente conseguiu já, por exemplo, a questão das vacinas, né? Os africanos têm estado muito menos expostos à questão do Covid, que bom, né? Por uma série de razões, não vem aqui ao caso. Sim, uma população extremamente jovem, a gente pode até falar isso. Vamos falar isso, acho que depois rola de falar isso, porque o presidente tem falado umas teorias da conspiração em relação a isso. Então, a questão do acesso às vacinas, uma discussão sobre acesso internacional, sobre direitos que... Por exemplo, o mesmo problema que afeta o Brasil a propósito de concentração de vacinas em países que compraram muito mais do que a sua necessidade, você dá muito mais legitimidade para esse discurso se você não falar que isso afeta só o Brasil, mas ele afeta vários países africanos que estão também com alta incidência de mortes e que não têm acesso à vacina. E não adianta ter dinheiro. Tá? Então, do ponto de vista internacional, aquela perspectiva multilateralista, para quem tem pouco poder, que é o caso do Brasil e dos países africanos, é melhor você juntar poder. Então, a África ela é um parceiro em agendas multilaterais e agora a questão da vacina me parece óbvio. Agora, se a gente quiser furar a fila da vacina, como a gente está tentando, você pode furar a fila no cenário internacional. Mas o Brasil tem um histórico, por exemplo, de medicação na área da AIDS, que foi uma história que aproximou muito a AIDS, que ia ser junto com o Brasil, os grandes cemitérios de gente com AIDS. O Brasil foi lá e se juntou com a América Latina e com a África para conseguir combater, para conseguir fazer rever a situação das patentes para medicamentos do coquetel contra a AIDS. Então, eu acho que a África é um parceiro natural para a gente em função dessa África que existe dentro do Brasil. E que não é os 53% ou 54% da população. Uma grande parte coincide, mas é uma outra África, que é a África do desafio de um desenvolvimento. Tá certo. Caio, você vai fazer mais uma pergunta sobre a vacina ou eu posso perguntar outra coisa? Pode. Não, eu ia perguntar para a Irene se ela sabe de informações a mais, porque o presidente tem falado, né, que a África está com a situação controlada e os jornais não pesquisam isso, os jornais não trazem isso para a gente, não nos informam, mas tem falado que a situação da África está controlada em relação às mortes por Covid porque eles tomam ivermectina. Aí eu queria saber se faz algum sentido para o embaixador. A senhora tem informações sobre isso? Olha, a questão é a seguinte, eu vejo as questões de números na África e tal. Em primeiro lugar, sobre ivermectina, né? Ivermectina não é um remédio que você toma todo dia. Os africanos, há muito tempo, eles tomam ivermectina, as crianças tomam, mas é aquela coisa, você toma uma vez a cada 6 meses, porque você tem que cuidar das lombrigas, sabe aquela história que tem que... Sim. Não é um remédio que você toma em bases regulares, você toma porque você tem um problema específico, aí você toma 3 comprimidos, acho que é isso, ponto final, e aí quando vem um novo ciclo, você vai tomar. Isso não tem nada a ver com o controle da doença. O controle da doença tem a ver, e os africanos têm dito isso, por uma série de ações, e as ações são, talvez, é difícil ainda, não há estudos, mas é uma combinação de elementos que passa, essencialmente, por uma população extremamente jovem. A média etária do continente africano é menos de 20 anos, é 19 ponto não sei o quê. Ou seja, caramba, é muito baixo para você pegar doença. Outro componente, as populações são essencialmente rurais. Então, se você tem populações essencialmente rurais, você não tem gente entrando no mesmo espaço de contaminação, tá? Depois você tem, por exemplo, a Etiópia, que é um país muito grande, você tem 75% da população que é rural. Depois,
eles fizeram um trabalho de coordenação e de fechamento de fronteiras muito eficiente. Eles têm um centro, depois do ébola, ou do ebola, que eu nunca cheguei à conclusão de como fala, eles criaram um centro de controle de doenças contagiosas de esfera continental que atuou muito neste momento. E eles não brigaram entre si. Eles foram lá, quer dizer, houve presidentes que até adotaram dentro do seu país uma linha negacionista, mas e aliás morreram, né? A gente teve essa situação de presidentes que morreram com o Covid. O presidente da Tanzânia, foi da Tanzânia, acho que foi da Tanzânia. Então, você tem esses componentes de organização institucional, fechamento de fronteiras. Há um outro aspecto que também é muito importante: o contato dos africanos com os estrangeiros é muito reduzido. Uhum. A quantidade de gente, por exemplo, você vai falar assim, mas tem um monte de chinês trabalhando. Gente, os chineses vão lá, ficam fechadinhos dentro do compound deles. Quando começa e fecha as fronteiras, você não tem europeu indo para lá, sabe? Não é Brasília que vai gente do Brasil inteiro para dentro de Brasília. Você não tem fluxo de pessoas fora do continente africano. Onde você tem mais? Na África do Sul, porque você também tem populações mais urbanas, e você tem o maior aeroporto. Né? Depois você tem Etiópia, mas Etiópia é uma população jovem e rural, e um país mais frio, que estava... Mas a questão da temperatura não vem ao caso. Ou seja, há outros componentes para justificar que não tem nada, que a ivermectina, ela é realmente... Ela não explica tudo isso. Não explica nada disso. Você vai precisar negar todas as outras teses até poder confirmar essa, né? Porque essa é a menos provável. É muito mais provável você pensar que uma população que não se mistura, que está no campo, que é essencialmente jovem, que não tem ônibus e metrô para ficar andando todo mundo dentro de ônibus e metrô. Os mercados onde há confluência de pessoas são mercados a céu aberto. Mas a gente ainda pode falar que a população é rural, porque tem até um livro daquele Planeta Favela, eu esqueci o nome do autor, mas assim, eu até por causa do livro eu cheguei a olhar do Google Maps, perto de Kinshasa ali, são gigantes as aglomerações assim, de favela, etc. A senhora tem o Brasil tem 85% de população urbana. A África, geral, ela tem quanto? A senhora sabe, assim, por alto? Olha, ela tem mais de 50% rural com alguns países. Só que você pegou que país? Você pegou a República Democrática do Congo, que tem uma guerra. Você pegou, por exemplo, se você pegar Angola, que é outro país que teve uma guerra recente, as pessoas migraram do interior todas para o litoral, tá? Mas se você pegar países onde não passaram por processos dessa natureza, você tem megacidade. Kinshasa é uma megacidade. Na África do Sul, você tem megacidades que eram o público que trabalhava em torno da indústria de mineração, né, que vinham, inclusive, de toda a região. Nigéria é um país gigantesco, com lagos, uma gigantesca cidade, não só lagos, né? Mas a gente está falando de um continente que é gigantesco. Quando eu falo de África sempre, eu começo por mostrar o continente e dizer tudo que cabe dentro da África. Eu vi seu mapinha. China, os Estados Unidos. Você viu meu mapinha? Eu vi. Quer dizer, não dá para falar de Kinshasa, né? Estados Unidos, China, Europa Ocidental, ainda cabe Japão. Essa é a África, ela é meio grande. Né? Então, ela é essência. Eu vou prestar mais atenção para esse número, mas a África é essencialmente rural ainda. As cidades, o processo a África está passando por um processo de mudança, e esse processo de mudança de hábitos de consumo e tudo passam pela urbanização das pessoas, mas ainda é muito frágil, até porque a urbanização costuma estar associada a um processo de indústria. E a África tem frágeis indústrias, né? O processo de industrialização não se converteu numa realidade, não se consolidou. E há um esforço de você manter a população no campo, inclusive com a agricultura. Embaixadora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, que eu vou misturar aqui feminismo, África e ONU.
as teorias mais tradicionais de relações internacionais, elas são muito criticadas porque elas consideram que os objetos, como, por exemplo, assim, a alta política, política de poder, política de sobrevivência, elas são consideradas objetos neutros e impermeáveis a questões de gênero, né? E a perspectiva feminista das relações internacionais critica muito isso. Eu queria saber se a senhora acha que o maior protagonismo feminino pode trazer, por exemplo, novas perspectivas para questões de segurança e questões de construção da paz. E queria também que a senhora contasse para a gente um pouco da sua experiência em missões na África, representando o Brasil no Conselho de Segurança. Tá. Olha, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu aprendi muito na minha vida. Eu fui formada na África, né? Eu morei, enfim, eu estudei no Brasil, eu era uma aluna de universidade pública, família de imigrantes, então eu tinha aquela formação bem tradicionalista, conservadora, né? Fui para a USP, uma faculdade de Direito conservadora, fui para o Itamaraty, uma instituição conservadora. Aí meu primeiro posto foi Portugal, onde eu comecei a abrir o olho, e meu segundo posto, mas eu já estava trabalhando com a África, foi Angola durante a guerra. E então eu me formei como ser pensante mais maduro, né, ou amadureci, vamos dizer assim, dentro do universo africano. E eu me sensibilizei para a questão de mulheres quando eu estava na África. Por quê? Eu estava lá durante o período da guerra e estava todo mundo negociando paz. Tinha uma missão de paz, o Brasil tinha uma participação importante nas negociações no Conselho de Segurança em torno da guerra em Angola. E uma coisa que eu ouvia muito lá das angolanas era: nós queremos a paz porque mulheres não mandam seus filhos e seus maridos para a guerra. Eu fiquei com essa ideia na minha cabeça. Então, para mim, ficou... Eu que não estudava teorias feministas de relações internacionais, primeiro porque eu nem estudei relações internacionais, mas eu aprendi ali, no terreno, essa frase muito forte. Nós precisamos da paz, nós queremos negociar a paz. Elas queriam ter acesso às mesas de negociações, porque as mesas de negociações eram totalmente masculinas. E aí, a gente vai para um outro espaço geográfico que deu um prêmio Nobel da Paz, por exemplo, para Bowe, para aquela liberiana, Lima Bowe, junto com a presidente da Libéria, com a Ellen Sirleaf. E a Bowe, ela participava dos movimentos pela negociação da paz na Libéria, ou outro lugar que estava com intervenção da ONU, uma tropa da ONU. E ela fez, por exemplo, manifestações e movimentos muito fortes para colocar as mulheres dentro da mesa de negociação. Não conseguiram, fizeram, por exemplo, um sit-in, sentadas todas, mulheres, na frente da área onde os homens estavam negociando, e não deixavam entrar comida nem entrar água. Tipo, vocês vão ficar... A gente não entra aí para negociar, mas vocês vão morrer de fome e de sede. Saiam daí com um processo de paz negociado. E ela fez mais, ela fez uma greve de sexo com as liberianas para forçar. Então, você veja, no ambiente africano, eu aprendi o espaço de poder das mulheres na negociação da paz e o compromisso. Então, o que as teorias falam, você encontra na realidade do trabalho. E não é à toa que no ambiente africano você tem várias mulheres que ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Teve aquela queniana que já morreu muito jovem, de câncer, o Wangari Maathai. Gente, eu sou péssima de nomes. E ela criou aquele cinturão verde, onde ela entendia que a situação de guerra estava associada a uma pauperização do ambiente. Então, ela queria plantar árvores porque haveria um impacto na sociedade. E também ganhou um prêmio Nobel por causa disso. Quando a gente pensa na África do Sul, quando a gente pensa no Mandela, a Winnie Mandela, durante o período que o Mandela teve na cadeia,
ela foi uma liderança pela luta contra o apartheid. Então, eu acho que quando a gente... A minha experiência de mulheres na África são mulheres que participaram muito ativamente desse processo e eu fiquei absolutamente seduzida por isso, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas foi o que me remeteu a essa série de histórias que são muito fortes, né? De como, de fato, a mulher pode construir uma agenda, ou seja, a agenda de segurança ela é sensível a uma questão de gênero. Eu estou convencida disso, pela minha experiência no ambiente bastante inseguro e de conflito do território africano. Embaixadora, e o seu trabalho atual? O que faz uma representante do Itamaraty em São Paulo? Qual que são as funções, assim? Olha, o escritório de Itamaraty em São Paulo, ele é potencialmente um instrumento muito eficaz para levar a diplomacia para os vários agentes econômicos. Eu digo potencialmente porque a gente está 1 ano e meio em regime de teletrabalho, então fica muito difícil, né? Mas, por exemplo, a diplomacia federativa, que você já falou, a paradiplomacia, ela dá aos agentes estaduais e municipais a capacidade de desenvolver uma agenda de política externa. Só que você vê que esses agentes eles ainda não estão muito preparados, eles não têm monopólio. Não, quer dizer, monopólio eles não têm, mas eles não têm a experiência que tem sido um monopólio do Itamaraty para executar uma agenda de política externa. Então, eu te dou um exemplo. A Câmara Municipal de São Paulo não tinha um conselho, uma comissão de política externa. Comissão, né? São comissões. A Comissão de Política Externa. Quando se criou, que foi a deputada Janaína Lima, ela foi conversar com a gente lá para entender um pouco como é que você cria uma agenda de política externa parlamentar no âmbito municipal. O governo do Estado de São Paulo instalou 2 escritórios no exterior, mas a agenda pode ser muito mais ampla que isso. É claro, você pode falar diretamente com o Itamaraty em Brasília, mas a gente está aqui fazendo essa ponte e a gente está insuflando o ambiente externo nos agentes econômicos e culturais e políticos paulistas, né? Paulistas e paulistanos. Você veja que uma parte do meu trabalho, assim que eu cheguei, foi tentar ver se entidades como universidades, como... Por exemplo, eu tive uma conversa com o pessoal da Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo queria estabelecer contatos com o pessoal produtor de conteúdo contemporâneo em países do sul global. Mas eles não têm representação em todo lugar. Enquanto a Embaixada do Brasil, a gente tem um monte de embaixada. Se eu posso, de alguma forma, servir, ajudar a interlocução, é muito bom. Então, essencialmente, os escritórios regionais, eles estão como agentes para internacionalização, eles são ponte para a internacionalização dos agentes dentro do estado e do município. Tá? Mas se você me der um tempinho, eu conto de um trabalho ou outro que eu faço, que é uma delícia, que eu adoro. Posso falar? Pode, com certeza. Tá. A gente no ERESP, que é o Escritório de Representação do Itamaraty em São Paulo, a gente criou um projeto que é levar simulações da ONU para escolas públicas. Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui convidada, quer dizer, o ERESP foi, eu fui como pessoa representando, fazer uma palestra numa simulação da ONU que um colégio muito chique aqui de São Paulo, um colégio da elite, né? E eles iam fazer um fim de semana inteiro de negociação, alunos de ensino médio. E eu fui para a abertura. Achei aquilo extraordinário, achei fantástico. Primeiro, eu sou velha, ter feito simulação, porque as simulações começam muito depois da época que eu frequentei escola média e mesmo faculdade, né? E depois eu brinco que eu fiz simulação, não, eu fiz de verdade, trabalhei na ONU de verdade, né? Então, aquela simulação, para mim, foi fascinante, e eu fui atrás de saber o que era aquilo.
Aí eu soube que faziam algumas escolas, as escolas internacionais, algumas escolas privadas e as universidades, algumas. Mas que a escola pública tinha algumas referências de umas experiências que o Haddad tinha feito. Depois eu vinha saber que em São José dos Campos uma escola faz isso, antes da gente fazer, mas era uma iniciativa que eu não sabia. Então nós propusemos no ERESP, a Secretaria de Educação, montar um esquema que os alunos da escola pública eles teriam aula durante 6 meses, um semestre, para ao final desse semestre eles fazerem uma simulação. Então, a gente ia levar conteúdos da área internacional e a gente ia desenvolver nos alunos aquelas habilidades de falar, de desenvolver posições, ouvir, negociar. Gente, foi um sucesso. A gente fez o primeiro no segundo semestre de 2018, com 40 jovens. Depois, em 2019, a gente encontrou vários parceiros, nós alcançamos cerca de 400 jovens em 1 ano e meio. Aí, em 2020, começou a pandemia. Bom, nós temos vários parceiros. PUC Campinas, PUC Santos, a FAP foi a nossa parceira, ESPM, USP, FMU, enfim, universidades que então passaram a ser elas as que ministram as aulas para os alunos nessa eletiva. Ah, que legal. Então, no ano passado, nós fizemos em modo virtual. Então, hoje a gente está levando isso para escolas. Nós já temos no interior de São Paulo. A gente tem dificuldade de encontrar parceiros. Então, agora a gente está... Como o mundo virtual se instalou muito, eu estou agora desenvolvendo uma parceria com a IBM. Mas, enfim, qual é a ideia? O ERESP está levando conteúdo internacional para alunos da escola pública de ensino médio. E a gente acha isso absolutamente extraordinário, porque o aluno da escola pública ele precisa entrar no ambiente além das fronteiras do Brasil. Isso é decisivo para o impacto que ele pode ter no mercado de trabalho. Não precisa nem ser para fazer universidade, muito menos para ser diplomata, mas apenas para poder trabalhar e entender que o mundo é grande, que as negociações são além fronteira, e é muito legal. Você vê meninas, sabe, vestidas como muçulmanas, cobertas, depois você vê muitos alunos negros, né? Porque nas escolas, e a gente tem afetado, imagina, a gente fez um projeto em Cidade Tiradentes, né? Muitos alunos negros, eles querem ser africanos. É muito legal, sabe? Então, é um projeto muito bonito que a gente está fazendo, chama Projeto Monuem ERESP. A gente já incorporou em algumas escolas do município de São Paulo Libras. Então, alunos surdos-mudos estão podendo participar das simulações. Então, é isso que o escritório do Itamaraty faz. Isso daí foi uma iniciativa particular, mas eu acho que a gente está tendo tanto êxito que a gente vai conseguir consolidar isso e expandir, institucionalizar, porque o projeto já deu certo, todo mundo reconhece. Uma diretora de escola me disse, embaixadora, eu nunca vi um projeto que tenha um impacto tão rápido nos nossos alunos. É muito Parabéns, rápido. Muito massa. Muito legal. Muito legal. Enfim, é só um pouquinho, mas a gente pensa em criar essa cultura. E foi muito legal, porque alunos nossos da escola pública já foram participar de eventos com alunos de escolas, vamos dizer assim, dessas escolas de primeiro nível. E estavam ali. E foi muito legal, porque você sempre tem gênios, né? Na escola pública e na privada. E a gente tem uns geninhos, e eles identificam esse projeto como uma coisa onde eles podem brilhar. Sim. Nós tivemos um aluno de uma escola aqui da Vila Mariana, de São Paulo, que ele prestou vestibular para a SPM, porque a SPM que fazia lá. Ele passou em primeiro lugar entre os alunos de escola pública, segundo lugar no vestibular geral, ganhou 4 anos de bolsa para estudar na SPM. Olha que massa. Cria do projeto. Cria do projeto. Mas ele tinha vocação. Mas a questão é o seguinte, a Cláudia Costin disse para mim o seguinte, ela falou, Irene, na escola pública tem muito aluno de muita qualidade,
Não é que você só vai ter alunos que não têm nenhuma informação, que estão... Ele falou, na escola pública tem muito aluno muito bom que está precisando de projetos que potencializem essa qualidade. A gente também julga a escola pública como só tem coisa ruim, não é verdade. Então, esse projeto é uma oportunidade. A gente dá oportunidade para o aluno. Se ele tiver, e a gente divulga muito, para que eles tentem se... É um curso difícil, é uma coisa muito nova para eles, mas a gente tenta ver se eles aderem. Mas tem sido muito legal, tem sido muito legal. Muito bom. Caião, vamos chamar a embaixadora para o nosso desafio? Então vamos lá com o Momento Jânio Quadros. Embaixadora, esse é o quadro fixo do nosso programa, tá? Como a senhora muito bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar por meio de bilhetinhos escritos à mão, certo? Qual que é a proposta? Vamos supor que o povo brasileiro tenha decidido mais uma vez eleger uma mulher como presidente da República. E a presidente escolhida foi a senhora, embaixadora Irene. Então, a senhora tem que escolher uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser uma oferta de cargo no governo, pode ser um agradecimento, pode ser um pedido de socorro. E, claro, a senhora tem que dividir o conteúdo desse bilhetinho com a gente. Importante, é a presidente do Brasil em abril de 2021. Isso, a gente tem no muralzinho que a gente vai lançar no nosso site, todos os participantes têm o seu momento e já foram presidentes do Brasil, portanto, tem que colocar um recado lá para alguém. E eu tenho que escrever agora o recadinho? Você pode falar. Não, pode falar. E a gente vai escrever no site. Tá. Meu recado, bom, podia mandar para muita gente, mas eu vou mandar meu recado para quem pode fazer. Eu vou mandar meu recado para a Luísa Trajano. A Luísa Trajano, então, você, Luísa Trajano, que possivelmente não vai ouvir meu recado, mas quero dizer para você... A gente manda para ela. Você tem feito a agenda das mulheres dentro do limite de espaço que você tem. Parabéns. Talvez a gente quisesse que você fizesse mais em termos de discurso, mas você entende o seu espaço de atuação e é muito importante o seu trabalho. Então, meus parabéns, é um reconhecimento, porque eu acho que hoje, no âmbito de mulheres com poder, ela é aquela que tem mais protagonismo e condições de mexer as coisas. Isso, é claro, dá a ela muita responsabilidade, mas eu confio nela. Excelente, embaixadora. Olha, eu agradeço muito em nome de toda a equipe por essa conversa que a senhora teve aqui. A senhora é uma força da natureza. Lógico, né? Fala muito bem. E eu tive a impressão que eu estava aí na sua sala, tomando um café junto com a senhora. Então, assim, já vou falar para o Germano está escutando a gente. Germano, vamos chamar a embaixadora de novo, daqui a um tempo, espero que ela aceite. Amei, muito obrigada. Um beijo. Eu que gostei, que bom, obrigada. Como eu disse, né, que a gente estava falando no princípio, quanto tempo eu gosto muito de falar, então meu problema é eu fechar aqui a boca, né, e não tomar, mas enfim, acho que mais ou menos deu. Muito obrigada a vocês, e a gente se vê aí no futuro, né, tratando de... Eu gosto muito de política e vocês foram muito respeitosos em entender o meu espaço institucional. Muito obrigada, porque eu acho que a gente tem que... Quando eu falo muito para os jovens, eu sempre tento preservar isso, né? Eu tenho uma linguagem agressiva, algumas vezes, contundente, mas eu sempre respeito a institucionalidade e o espaço de diálogo, né? A gente precisa manter. O Brasil está muito rompido e eu acho que a gente precisa de mais diplomatas propondo diálogo e negociação pacífica. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Caio. Obrigada, Lívia. Muito obrigado, Irene. Foi muito bom, pessoal. Adoramos essa aula, esse tanto de experiência, de conhecimento, de afeto, né, de sensibilidade. Adorei a conversa também, muito bom. Quero convidar todo mundo para continuar nos seguindo nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram, Política ao 2, e nas outras redes, né, nos streamings, a gente está no Política ao Quadrado.
Muito obrigado, é isso. Um grande abraço. Caião, deixa eu só mandar um beijo especial para 3 seguidores nossos do Twitter que interagiram com a gente essa semana: a Thalitinha, o Marcos Oliveira e a Alecrim Dourado. Um beijo especial para os 3. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política_2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.